Graça e paz. Eu estou na Capadócia, Turquia, e aqui gostaria de falar sobre outros lugares aqui nessa região, por onde o apóstolo Paulo passou e enfrentou grandes perseguições. Especialmente quando ele cita em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, que ele foi muito perseguido em Antioquia da Pisídia, em Listra e Icônio. Esses lugares que são próximos, onde Paulo também iniciou naquela região o seu ministério. Logo no início do ministério apostólico de Paulo, quando ele chega a Antioquia, você vê essa narrativa no capítulo 14 de Atos. Ali ele é rejeitado pelo povo e ele mesmo sai daquele lugar, tamanha rejeição que ele tem em Antioquia da Pisídia, e ele sacode a poeira dos seus pés e vai embora para Icônio. Quando chega em Icônio, o povo começa a se converter, Deus começa a operar maravilhas, mas ele também começa a enfrentar perseguições do povo de Icônio, que ameaçam de apedrejá-lo. Então Paulo foge de Icônio para Listra. E quando chega em Listra, ele também começa a ver Deus operar maravilhas, curas, milagres. O povo começa a se converter, mas novamente ele é perseguido ali em Listra. E quando estava ali, o povo de Antioquia, a primeira cidade que o rejeitou, juntamente com o povo de Icônio, a segunda cidade que ameaçou apedrejá-lo, se juntaram e foram até Listra, onde ele estava, para apedrejar Paulo. E ali tamparam pedras em Paulo, o apedrejaram, ele ficou como morto. Mas os discípulos chegaram em frente de onde Paulo estava, cheio de pedras, e ali fizeram uma roda ao seu redor. A Bíblia não diz, mas talvez oraram, talvez choraram. Paulo estava como morto, o texto diz em Atos capítulo 14. Mas de repente Paulo se levanta no meio do povo, cercado por uma multidão feroz, enfurecida com pedras. Ele se levanta e passa no meio de todos. E para onde Paulo vai? Paulo volta para Listra, onde foi perseguido, e volta para Icônio, onde ele foi expulso, e o povo que o apedrejou. Olha que ousadia, que coragem Paulo teve de enfrentar aquela multidão e voltar para os lugares em que ele foi expulso, onde ele foi rejeitado. E essa mensagem aqui na Turquia, a região onde ele também trabalhou e iniciou o ministério, nessas cidades que nós citamos, onde ele foi perseguido. Isso nos ensina sobre perseverança, sobre fidelidade, sobre fé, sobre o propósito que Deus tem em nossas vidas. Muitas vezes também somos apedrejados, somos mal compreendidos, somos rejeitados, mas o Senhor nos aceita. E nós nos levantamos novamente e continuamos a obra do Senhor. Que assim possamos servir a Deus. Medite nessa palavra de Atos capítulo 14. As perseguições que Paulo enfrentou em Antioquia, Listra e Icônio. E como ele enfrentou tudo com tanta ousadia, com tanta coragem e graça, e venceu na presença do Senhor. Então se levante e continue, porque Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.